Mesmo quando criança, sempre sentia que tinha comportamentos estranhos. Agora, 40 anos e ainda enfrento problemas em meu dia a dia. Aprendi a observar os outros e procurar agir como eles para não me sentir deslocado. Mas quando me afasto, isso fica em minha mente e fico me perguntando se alguém nota minhas reações. É muito difícil admitir que tenho esse problema. Especialmente porque sinto que tenho que mantê-lo para mim, em segredo. Porque ninguém entende. Ninguém. Sem falar no estigma de ter algum tipo de doença mental. É como se vivêssemos em um mundo de perfeccionistas. Quando tenho dias bons, sei que ninguém é tão perfeito assim e que não sou o único a achar que eles não estão fazendo tudo certo. Quando tenho dias ruins, nada me parece ser bom o bastante. Qual uma galeria de quadros com memórias desencontradas, o universo lógico de algumas pessoas sofre de uma fragmentação, uma cisão entre o real e o imaginário, sintomas como a ruptura do pensamento, alucinações visuais, de movimento e, sobretudo, auditivas, delírios e uma mudança na forma de encarar a realidade caracterizam um transtorno mental grave, que pode atingir diversos tipos de pessoas sem exclusão de grupos ou classes sociais. O cérebro é um dos órgãos vitais no sistema nervoso central, juntamente com a coluna vertebral. Ele controla funções físicas do corpo, tais como o batimento cardíaco e a respiração. E controla também nossas emoções, pensamentos, etc. O cérebro é formado por uma rede de 10 bilhões de neurônios interconectados, onde mensagens são passadas de um neurônio para o outro através de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela transmissão de informação no cérebro. Entre elas está a dopamina e a serotonina. As causas da esquizofrenia não são inteiramente claras. Ela pode ocorrer devido a uma desregulação no nível de dopamina, o que leva a sintomas tais como delírios, alucinações e desorganização mental. Falta de interesse, deficiência de concentração e falta de energia e motivação. A palavra esquizofrenia é formada da união do grego esquizo, que significa dividir, separar, e frem, que também no grego antigo refere-se à parte do corpo identificada por fazer a ligação entre o corpo e a alma. Na realidade, na literatura poética e filosófica grega, a palavra frem se relacionava também às coisas do coração, referindo-se igualmente às profundezas da interioridade humana, onde estão as raízes do intelecto e do afeto. A palavra alma, nesse contexto, abrange tudo que é da ordem do querer, do desejar, tudo que é da ordem do coração. A esquizofrenia, em suas diferentes formas, compõe o grupo das psicoses. É hoje encarada não como doença no sentido clássico do termo, mas sim como um transtorno mental que estima-se atinge 1% da população mundial, manifestando-se habitualmente entre os 15 e os 25 anos, em homens e mulheres, mas podendo ocorrer mais raramente, tanto na infância quanto na meia-idade. Embora seja um transtorno que afeta os processos cognitivos, ou seja, de conhecimento, seus efeitos também aparecem no comportamento e nas emoções.
Os sintomas da esquizofrenia podem não ser os mesmos de indivíduo para indivíduo, podendo aparecer de forma gradual ou, pelo contrário, manifestando-se de forma intensa em poucas semanas. Jogando bola, aos finais de semana, eu machuquei a perna e tive uma distensão muito grave na perna, que se agravou. E aí eu fiquei em casa em depressão, eu fui procurar tratamento, né, para esse problema da minha perna e eu tive que ficar em casa. Tive que ficar em casa me tratando 7 meses fazendo fisioterapia. E foi aí que surgiu a esquizofrenia. Eu comecei a ouvir as vozes e comecei a sentir que estavam me perseguindo. E aí meu pai prontamente já me levou no Hospital São Paulo. E lá no pronto-socorro. E aí eles já diagnosticaram, porque eu estava violento, estava ficando nervoso, eu ficava nervoso com qualquer coisa. Como é que é o curso da esquizofrenia? Tem crises agudas, que se forem bem tratadas duram 1 mês ou menos, e anos de remissão dos sintomas, onde não tem sintomas proeminentes. Então você vai encontrar na rua, vai conviver com as pessoas que estão na fase estável, que estão cuidadas e tratadas. Essas pessoas são como qualquer outra pessoa. Numa situação extrema, de extremo estresse, pode aparecer uma outra crise. E aí tem que cuidar com os profissionais de saúde, com técnicas específicas. São divididos em 2 grandes categorias, sintomas positivos e negativos. Os sintomas positivos apresentam-se de forma mais clara durante a fase aguda do transtorno. São os delírios ou ideias delirantes, pensamentos irreais. Por exemplo, o indivíduo que crê que está sendo perseguido por agentes secretos, que se acha responsável por eventos mundiais, guerras ou catástrofes. As alucinações, percepções irreais, sons, imagens, cheiros de algo irreal. Comecei a ter umas sensações estranhas. Eu tinha a impressão da televisão estar conversando comigo, que eu estava sendo filmado, que era o super-homem, que eu fui enviado por Deus para salvar a humanidade. Aí eu comecei a comentar com meu pai esses sintomas diferentes, né? Logo do começo eu notei que é umas coisas estranhas, né? Que não é normal, né? A televisão está conversando. As alucinações auditivo-visuais são as mais frequentes. Pensamento e discurso desorganizado, elaboração de frases sem sentido ou a mera invenção de palavras, mudanças no comportamento, ansiedade, impulsos ou mesmo agressividade. Os sintomas negativos vêm da perda das capacidades mentais, acompanham a evolução da doença e se refletem em um estado de redução de motivação nas emoções, no discurso, no pensamento e nas relações interpessoais. Isso também implica em uma falta de iniciativa em isolamento social, indiferença emocional e pobreza do pensamento. Eu estava com ele, namorava, as pessoas que conviviam conosco, convivem até hoje, e meus amigos principalmente, sabiam da situação do Lucas, porque houve uma ruptura por um tempo, né? A gente namorou, ficou junto 2 anos, e aí teve 1 ano que ele ficou muito mal. E ele terminou comigo, me mandou um vaso de flores lindas com um bilhete: Fabiana, não quero mais, gosto muito de você, mas eu não posso ficar com você, eu preciso parar tudo, né? E aí foi um baque, porque eu não queria. E ele quis, ele teve essa concepção. Por 1 ano a gente ficou afastada. Esses sinais não se manifestam todos na pessoa com esquizofrenia. Algumas pessoas se veem mais afetadas do que outras, o que pode acarretar em um comprometimento de uma vida normal. No entanto, alguns sintomas podem surgir e desaparecer em ciclos de recaídas e remissões. Cheguei até aqui e sou o resultado de minhas experiências, acertos e erros. Uma trajetória sulcada em minha pele, que a liberdade de meu pensamento alimenta e minha postura feliz frente à vida. Estou vivo. Vejo a beleza e a vida no que me cerca.
Tenho que abandonar a raiva e a depressão de minhas limitações para abraçar as recompensas de minha existência. Não existe uma só causa que desencadeie esse transtorno. O diagnóstico da esquizofrenia requer muito critério. Hoje, admite-se que várias causas operam juntas para o aparecimento da doença, tais como um quadro psicológico consciente e inconsciente, o ambiente, um histórico familiar da doença e de outros transtornos mentais e, mais recentemente, a possibilidade do uso de substâncias psicoativas como elemento responsável por disparar surtos e por trazer à tona quadros psicóticos. A identificação dos traços do transtorno e sua posterior evidência, a partir de uma avaliação médica, marcam um momento importante junto do portador de esquizofrenia e de seu núcleo familiar. O estigma da esquizofrenia, ele aparece numa época em que, final do século XVIII, começo do século XIX, onde passa a se internar as pessoas que têm transtorno mental em hospitais, né? E segregar da sociedade, né? Isso ia... As pessoas com transtorno mental ficavam internadas junto com tudo que não é, todas as pessoas que não se adaptavam à sociedade. Então, o estigma da esquizofrenia vem dessa visão de que a pessoa com esquizofrenia perdeu toda a razão, todo o juízo e a única solução é ficar internada para o resto da vida. Isso mudou muito nos últimos 30, 40 anos, no mundo inteiro, mas essa visão, esse conceito social, ainda continua muito forte, né? O meu preconceito era derivado da ignorância no assunto e informações distorcidas, estigmatizadas. O esquizofrênico é assim, assim, assim. Ele não se envolve com ninguém, ele não se relaciona, ele não gosta de ninguém. E tem surtos que pode ser violento, que pode não ter controle sobre a própria agressividade. Eu acreditei nisso, eu aprendi isso. Só que eu fui vendo com informações, formações, acompanhamentos, medicações, todo tipo de tratamento disponível, que não é nada disso. Com frequência, vemos a doença mental ser associada à imagem de mendigos perambulando pelas ruas, falando sozinho, com aquela mulher que aparece na TV dizendo ter 16 personalidades e com o homicida louco que aparece nos filmes. Tal representação popular contribuiu ao longo dos anos para que a esquizofrenia se tornasse sinônimo de exclusão social e seu diagnóstico indicasse como destino certo os hospitais psiquiátricos ou asilos, onde os pacientes ficavam durante muitos anos. O fato é que é preciso acabar com o estigma da esquizofrenia. Minha vida é o Lucas, é conviver com o Lucas a esquizofrenia. Então eu penso assim, que há de se ter muita, mas muita paciência, dedicação, saber ouvir, entender a situação, que não é uma situação fácil, é uma situação extremamente delicada, mas sempre acreditar que é possível ficar bem e melhorar, né, Lu? Que é possível viver, as pessoas têm que se ajudar, na verdade, né? Até
quando não tem doença, nada, mas com a doença, a ajuda tem que existir, a família tem que se envolver na situação da pessoa com o problema, no caso a esquizofrenia. Mas a gente tem que ter paciência, porque a esquizofrenia, sabemos nós, não tem cura. Então você tem que ser paciente com o seu filho ou com o seu cuidador. E dar o remédio, enfim, encaminhá-los e procurar viver o dia a dia dele. Infelizmente é a verdade. Não podemos nos omitir. Desculpa a expressão, temos que ser um pouco esquizofrênico para poder entendê-lo. E assim eu faço. Em casa todos fazem. E todos tratam bem, não há discussão, ele se dá bem com os irmãos. Maravilha. Ainda há em nossa sociedade muito de preconceito para com a esquizofrenia. Parte da solução para enfrentar esse preconceito está no entendimento do transtorno, das formas de enfrentamento e participação e de atividades que integrem e restabeleçam a confiança do indivíduo na retomada de uma vida regular. O impacto da esquizofrenia em uma família e a forma como esta se adapta face à situação depende da singularidade de cada um dos seus membros, mas também da forma como a doença surge, rápido ou lentamente, seu curso, suas consequências. Todos esses fatores têm de ser vistos numa perspectiva psicológica e social e não isoladamente. Extrema atenção deve ser dada ao fato de que o próprio esforço de adaptação por parte da família pode, em consequência, levar a um estado de exaustão dos familiares. Algumas famílias ficam apavoradas, porque pensam, ah, meu Deus, o que é que eu faço? Não é o que é que eu faço, o que é que vamos fazer? Vamos procurar ajuda, vamos ver o que nós fazemos, porque a esquizofrenia não tem cura. Não vai ficar bom amanhã, nós vamos ter que conviver com isso. Eu sou cuidadora do meu filho, né? Tem hoje 39 anos, tá? E há mais de 20 anos ele sofre de esquizofrenia. Quando criança a gente nunca pensou que ele fosse ter uma doença mental. Mas crescidos e na adolescência começaram a surgir os sintomas. Por exemplo, desorganização mental, né? Ele falava sozinho, ele tem muito delírio de perseguição. E na família começaram a surgir problemas. O pai que não achava que a mãe e eu mimava muito, né? Na escola começou a cair rendimento escolar, né? Problemas de relacionamento. Aí a gente começou a procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, né? É na memória fixa, né? Parece que o que não aconteceu, na sua memória aconteceu, mas na verdade não aconteceu. É duro isso. Para a pessoa que tem a doença, não saber diferenciar o real do irreal. Eu procuro pensar assim, quando que é real? É uma coisa que é lógica, por exemplo, tá chovendo, né? É uma coisa lógica. Mas eu voar é uma coisa que é comum em todo mundo, aí eu começo a diferenciar. Mas é duro você diferenciar. Eu não penso que tenha algo errado com minhas escolhas. Sonho como todo sonho. Rio e choro, tenho emoções. Não devo ser para os outros nada diferente do que é um diabético. Ambos temos deficiências químicas em nosso corpo. Com o tempo, aprendo a ler os sinais de alerta. Em geral, é quando sinto em mim um nervosismo excessivo. Controlar os estresses e ter a mente tranquila. Essa é a saída que procuro. Durante a reestruturação e enfrentamento do transtorno, surgem muitos anjos da guarda na vida do portador. Há um especial, no entanto, com quem o desenvolvimento de uma relação de proximidade e confiança representa o suporte necessário para caminhar com tranquilidade nessa nova realidade.
em que um grande cirurgião, professor da Faculdade de Medicina da USP, disse uma frase fundamental. A base da medicina é a relação médico-paciente. Se não existir uma boa parceria entre médico e o paciente, e no caso também o paciente e a equipe toda que o trata, o psicólogo, assistente social, o terapia ocupacional e assim, não vai funcionar. É raro nesse tipo de transtorno mental que o indivíduo tenha consciência de que realmente sofre de esquizofrenia, o que torna difícil a adesão a qualquer tratamento. Eu acho que a coisa mais importante que tanto o indivíduo com esquizofrenia quanto a sua família tem que ter é a aceitação, né? Que é mais que ter paciência, mais do que entender o que está acontecendo, é aceitar que as coisas, a gente tem um planejamento de vida, de como que você imagina o seu futuro, e que quando você tem uma doença, que isso vai mudar, né? Não necessariamente vai ser pior do que era antes. Você só vai ter que descobrir um novo caminho, direcionar a sua vida de um jeito diferente. Não quer dizer que seja pior, às vezes pode até ser melhor. Às vezes uma doença grave na família pode unir mais as pessoas, pode dar um outro sentido. Então acho que o mais importante é a aceitação. Um dos momentos mais traumáticos e tensos no processo é quando o portador de esquizofrenia sofre uma recaída. Entende-se como recaída a piora dos sintomas que caracterizam a doença após um período de relativa evolução e estabilidade. Em geral, ocorre principalmente em virtude da interrupção do tratamento medicamentoso, ou quando o portador é acometido de uma situação inesperada, de estresse ou dor, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento. Essas situações, ainda que inesperadas e geradoras de estresse, podem ser gerenciadas quando a pessoa mantém uma adesão ao medicamento. Então, é necessário se entender que recaída é uma piora do quadro, mas não necessariamente ela implica em rehospitalização. Não é a mesma coisa. Uma pessoa recai quando pioram ou aumentam em intensidade as vozes, ou quando ele fica mais agressivo, ou quando ele fica mais agitado, ou ele começa a ter insônia. Esses são sinais de que a pessoa está tendo uma recaída. Outra questão é a causa das recaídas. A causa das recaídas pode ser, em muitos casos, quando o indivíduo interrompe o tratamento para tomar o remédio, ou então porque o remédio não foi suficiente para ele enfrentar uma crise, por exemplo, uma crise existencial, uma crise conjugal, uma crise no namoro ou no trabalho, uma coisa nesse sentido. Então aquele medicamento que ele está tomando não segura. Então aí é o momento do paciente ser levado ao médico e ver o que está acontecendo, a família ajudar e ver se ele pode aumentar a dose, se ele pode, por exemplo, ter algum tipo de medida que o ajude naquele momento muito difícil. Meu projeto com a terapia ocupacional acabou sendo voltar a estudar, né? Então eu passei a me preparar do segundo semestre em diante de 2001 para entrar no curso de filosofia. E acabei entrando no curso de filosofia da USP. E aí tive uma alta da terapia ocupacional, continuei só com a psiquiatra. E aí o que aconteceu? Justamente como é muito comum, eu estava bem, estudando com um grupo de amigos e tomando o mínimo, a dose mínima de medicação antipsicótica. Eu achei que podia parar de tomar o remédio, né? E eu parei, uns 4 meses depois eu tive uma recaída. Tem 2 aprendizados com esse quarto surto e último que eu tive. O aprendizado a gente não percebe quando está entrando em crise. Não tem nenhum sinal, não tem nenhum conhecimento racional que te avise que você está entrando em crise. Então, você passa a perceber as coisas de forma diferente, isso é realidade para você. Essa é a grande dificuldade da esquizofrenia.
O que é sintoma para quem está olhando de fora, para quem está vivendo, é a realidade. A terapia ocupacional, com relação à esquizofrenia, ela funciona como um dos tratamentos que a gente chama de abordagem psicossocial. Então, dentro de um projeto de tratamento, dentro de um projeto amplo de tratamento, essa pessoa vai passar por diversos profissionais, um deles seria o terapeuta ocupacional. E a terapia ocupacional, ela é uma forma de intervenção muito baseada no fazer atividades, fazer junto a atividade, fazer atividade com o terapeuta, na terapia, durante a sessão de terapia, planejar atividades que podem ser desde começar a organizar as pequenas coisas do teu dia a dia, até chegar num projeto maior. Qual que é a importância da psicoeducação? Porque o tratamento da esquizofrenia, ele precisa ser feito com a medicação, isso é uma coisa fundamental, mas o tratamento não é só isso. O paciente e o familiar, ele tem que participar de outras intervenções, por exemplo, da psicoterapia, da terapia ocupacional, de oficinas, tem diversas intervenções, mas a psicoeducação, ela além de ser um tipo de intervenção, ela está presente em todos os outros espaços de tratamento do paciente. Por quê? Porque ela tem esse objetivo de informar sobre a doença, de informar sobre o tratamento, e isso vai ser falado em todos os lugares que esse paciente passa. Então, o que a gente costuma dizer é que não é qualquer atividade, e não é simplesmente atividade pela ocupação, por uma ocupação do tempo, embora isso seja algo muito importante na vida da gente, mas é aquela atividade que te dá sentido à vida. Então, é alguma coisa que te ajuda a retomar, a entender qual é o sentido que o viver tem para você, né? Então, o viver com as pessoas, o viver dentro de um projeto que possa ser retomar uma atividade que você fazia antes, voltar a estudar, ou aprender um instrumento, ou desenvolver uma habilidade que você não sabia que você tinha, ou retomar alguma coisa que você fazia e que a doença te interrompeu. O futuro... meu futuro, eu não quero parar de estudar a guitarra, eu quero continuar estudando a guitarra, quero ver se um dia eu consigo alunos para tocar comigo, quero trabalhar com música, eu faço trabalho voluntário na Abre também com o Jorge, né? Eles sabem que pode contar comigo quando tiver alguma coisa para eu fazer, e é isso. Então, todos nós sabemos em medicina, e esquizofrenia é um problema médico, que não basta só ele não ter delírios, ele não ter alucinações, mas ele fica só o tempo todo em casa. Não, ele tem que ter algum tipo ele tem que fazer um esporte, ele tem que fazer, ter algum tipo de trabalho, ele tem que estar inserido num grupo social, ele tem que ter amigos, ele tem uma namorada, ou ele pode vir a se casar, enfim, ou se ele é casado, manter o casamento, ele tem que ter uma melhora nessa qualidade de vida, não há dúvida nenhuma. Então, o que a gente sabe hoje em dia é assim, não basta a melhora nos sintomas, é preciso melhorar a qualidade de vida. Nisso, os medicamentos e o trabalho psicossocial, psicoeducacional, ganham uma importância muito grande. Eu estou com 29 anos, eu comecei a escutar voz com 16 anos. E hoje eu estou bem, eu estou me tratando no Proesc, estou trabalhando com o Jorge, né? Eu trabalho como voluntário da Abre, eu aplico o questionário de avaliação do Proesc. O ano mais feliz da minha vida, que eu estou namorando. Estou super feliz de namorar minha namorada, não sei se pode citar o nome, que é Cibele. Estou apaixonado por ela. E estou feliz, sim, eu tomo remédio. E a mensagem que eu quero dar é assim, que a pessoa que tem a doença pode ser feliz. Se você vai na TO, se você vai no psicólogo, se você se trata da doença, você consegue ter uma vida normal e feliz. Que uma professora de direito dos Estados Unidos se apresentou diante de uma plateia e ela falou, olha, eu tenho esquizofrenia, eu tomo remédio, tudo. E o apresentador disse o seguinte, a doença não define a pessoa. A pessoa não é definida pela doença, a pessoa é esquizofrênica. Ela é uma pessoa que tem esquizofrenia. É diferente. Então ela vai conviver com a esquizofrenia
e vai procurar lidar com isso como quem lida com asma, quem lida com diabetes, quem lida com pressão alta, quem lida com depressão e assim por diante. Então não é uma doença que define uma pessoa. Isso é muito importante. Sou quem me conhece e quem de mim sabe. Sou meu esposo, sou meus filhos, sou meu pai no que trago dele em mim e minha mãe na matriz exata da minha genética. As sementes das árvores que planto em meu caminho me foram dadas há tempos e são cultivadas com o carinho e afeto com que me relaciono com os que me cercam. A vida, essa experiência individual única, é uma viagem cujo segredo está em seu solidário compartilhamento com os que reconhecemos como nossos pares. Quero que as pessoas entendam que sou como os outros. Sou um indivíduo e deveria ser tratado como tal pela sociedade. Não deveriam fechar-me numa caixa com etiquetas de esquizofrenia. Quanto mais vivo, mais percebo que não sou o único que se sente assim, diferente. E me questiono, por que ficar preso a um rótulo? Talvez eu seja apenas um ser humano como qualquer outro, com inseguranças, falhas e tudo mais. Talvez eu deva ter o direito de ser o que sou e ser tudo, criador e criatura, parte infinita de Deus e o todo que está em mim, o mar e a areia.